E aí pessoal, hoje eu vim aqui trazer um livro. Eu tô de fone porque meu áudio tá ruim, então precisei usar esse fone. Que é esse aqui. É uma distopia, né? De Ray Bradbury, um norte-americano que escreve contos, poemas, né? E outros tipos de literatura. É um romance excelente, né? E o autor ele morreu faz pouco tempo, 2012, se não me engano. 9 anos, né? Bom, é um romance que fala da leitura do livro como um tabu social, né? A gente tem o Orwell que também faz algo parecido. E só que aqui e também tem outras ideias que eles trazem à tona, que é a memória, né? A reescrita da memória coletiva, como a gente reescreve essa memória. Tradicionalmente a gente sabe que os bombeiros eles apagam o fogo, mas aqui não, aqui eles causam fogo, eles queimam os livros. O bombeiro seria esse aqui, né? Essa esse é o uniforme do bombeiro. 451 Fahrenheit 451 é por causa que o ponto de queima do papel é esse, 451. 451 graus Fahrenheit. O romance é dividido em três partes, né? Como é o do Lima Barreto, que eu já falei aqui, como é do Orwell também, que é uma tradição do folhetim, né? Uma tradição do romance romântico, do romantismo, que o romantismo traz, né? Do século XVIII, XIX para cá. E, bom, você primeiro conhece o personagem e normalmente assim, você conhece o personagem, a vida dele, enfim, a sociedade que ele tá. Depois você encontra um problema e normalmente o personagem do Orwell e do Bradbury, eles encontram aquilo que vai dar o estopim para uma mudança radical no enredo. E no final, né, a terceira parte é o desfecho, né? É, Aqui a gente conhece o Montag, Guy Montag, que é um bombeiro, né? Esse aqui, vamos botar aqui, é a literatura de ficção científica soft, que é diferente do cyberpunk. A gente tem umas diferenças, né? Apesar dos dois serem escritos contemporaneamente, né? O soft ele está mais focado na ideia de que o personagem principal ele é um humano, né? Os dois têm tecnologia, os dois têm críticas parecidas ao que é o sistema, ao que é a realidade, que é muito próxima do que a gente vive hoje, né? Né, apesar de ter uma conotação futurista, quando esses autores escrevem, eles escrevem sobre o futuro, né? Só que, bom, o Cyberpunk é o personagem cibernético. O personagem principal ele é um robô, normalmente. E aqui não, aqui é um homem. Bom, queimar livros é esquecer a história, podendo ser redefinida ou reescrita. Essa é a ideia principal do romance, né? Próxima também ao duplo pensamento de Orwell, quando a gente não sabe se a Eurásia ela iniciou a guerra com a Oceania, ou se foi a Lestásia que deu o primeiro tiro e quem é amigo de quem é aliado de quem, enfim, essa ideia. É, é, a memória é um artifício de reconstituição histórica e é uma ameaça retórica, principalmente das classes mais baixas para as mais abastadas, né? Eu percebi aqui uma coisa que eu percebi no Água Lusa também, né? São romances que falam de memória. O Orwell, o Bradbury e o Água Lusa, eles falam, e aqui ele usa cor para a definição de algumas ideias, né? As cores quentes, amarelo, laranja, vermelho, as cores frias, o azul e verde. Elas fazem esse contraste, né? Para a utilização da máquina do frio, né? Do que é mais plácido ou tranquilo, ou menos animado, vamos dizer assim, que é o azul e verde, e o amarelo, laranja, que seria o fogo, muitas vezes utilizado no romance.
O Guy Montag, contando o enredo, basicamente, é o personagem principal que não questiona a sua realidade até o momento que ele conhece Clarice, que é uma garota, uma mulher mais nova, que com o jeito dela, né, aquele jeito mais inocente de uma pessoa mais nova, de uma garota, sua singeleza e a memória, a curiosidade, o afeto, ela começa a fazê-lo questionar a vida que ele leva. Isso vai ter um desenrolo. Isso vai ter um desenrolo dele com ela, né? Como a gente pode ver também em outros romances distópicos. O próprio Orwell trabalha com essa ideia de um personagem principal, homem, e uma mulher, uma garota mais nova, né? E a gente tem a relação amorosa no Orwell, mas aqui não. Pelo menos não percebi isso, né? Porque temos versões, tá? O livro é diferente do filme, do último filme. A gente tem a versão do livro do Bradbury, temos o do François Truffaut, o filme, e temos o filme mais recente, com o Michael B. Jordan como ator, né? Como Montag. Ele tem o chefe é aquele cara bem louco, né? Bem duro, né? E eles têm uma relação boa até a parte do meio pro final do romance, que você vai ver o conflito entre eles, que o Montag quer largar o corpo de bombeiros, ele era o primeiro imediato, ele era o que ia dar a posição do chefe. Bom, como falei, a gente tem uso de tecnologia, o que aproxima do cyberpunk, né? O sabujo de metal é um cachorro, né, de metal, que é um cão de guarda da corporação. A gente tem também a utilização de drogas, né, de antidepressivos, ansiolíticos, né, que é uma outra utilização dentro dos romances, dessas ficções científicas, né. E a ideia principal do livro é a melancolia que ela traz. O questionamento, né, é uma questão política também, mas enfim, é uma melancolia que ela traz, uma questão filosófica aqui. Aqui mais do que a questão política que Orwell está preocupado, aqui é a questão filosófica. Como os livros, eles trazem essa questão filosófica que é ruim para o coletivo, para o social, tá? Dá a entender no romance que os livros são banidos socialmente, né? Que é uma decisão social que os livros parem de ser lidos, que se tornem proibidos. Os governos, eles continuam com essa ideia, né? É uma sociedade do espetáculo, tá? Uma sociedade que vigia, como o Orwell usa, né? Que tem câmeras que vigiam suas pessoas, né? É a teletela em Orwell. Aqui a gente tem algo parecido, né? Temos a sociedade secreta como uma confraria, só que a confraria é uma revolta mais armada, diria. Aqui não, é uma sociedade secreta que memoriza os livros para mantê-los seguros, essa tradição. Então, percebam a usualidade entre esses romances, entre esses autores, né? Como eles mantêm um paralelo, né? Bom, em questão de enredo, é isso. O Montag, ele inicia sem questionar nada e no final ele se transforma, né? Muito por causa da Clarice. Ele coloca em xeque o seu emprego, sua boa vida, seu casamento, que ele é casado, enfim, tudo por causa dessa curiosidade, essa questão da pesquisa. A gente está acostumado, né, na ciência, né, na filosofia também, na sociologia, enfim, nas ciências humanas também, né, nas ciências em geral, mas as ciências humanas, desse questionamento de colocar em questão certas coisas, né?
em debate, e essa abertura para a discussão, né? Essa abertura para o oposto, para se discutir aquilo que se vive. Não é algo comprado que já está feito lá, já dado pronto, né? Por exemplo, diria eu a ideia de Deus. Não, aqui não. Aqui é algo que você discute, debate, tenta resolver de outra forma, né? E, e, e isso é um problema. Muitas vezes é um problema, né? Esses questionamentos, eles são problemáticos. O que mais eu ia falar? Ah, a questão linguística não é o foco, como é em outros romances, né? Não é o foco como é no Policarpo Quaresma, ou no Orwell. A questão linguística não é uma questão tão latente. Mas a memória tá? E tenho estudado aqui na faculdade, eu tenho uns, uns assuntos que me intrigam muito, que é a cognição, né? Que eu também estou fazendo matéria, memória e história na formação docência, que é uma matéria que eu estou fazendo. Então esses assuntos me intrigam muito, tanto cognição quanto memória. E eu estou me formando para ser professor, então esses assuntos são bem recorrentes, né? Currículo e cognição é a matéria que eu estou fazendo, memória e história é outra matéria. Que vai de encontro a essa ideia, né? Que vai complementar. A gente estava lendo Peter Burke, e como a oralidade ela é uma é uma é uma um problema, né? Porque essa não ter o físico, né? Você acaba reconstruindo. A memória ela tem buracos, tá? Quando é na oralidade. E quando não é, já tem buracos, né? Quando é escrito, você já tem buracos, né? O vago, tá? Lacunas, né? E por onde entra a interpretação, ou como no caso a gente está vivendo a questão narrativa, né? De lados, se nós temos lacunas, a gente tem uma questão retórica, a margem que se abre para a questão retórica, para o outro, né, se opor diante daquilo que você traz. Então, é basicamente isso, né? A formação da memória é uma formação discursiva, e como ela tem buracos, o discurso tem buracos, né? Todos os discursos, cada discurso tem buracos, tanto o discurso religioso quanto o científico tem buracos, onde entra a interpretação, onde entra os questionamentos, a dúvida, né? Então a gente vai ver basicamente isso sendo explorado, a questão da memória sendo explorada, a questão da lacuna sendo explorada. A ideia aqui é de que o Corpo de Bombeiros, ele, quando foi criado, né, no século XIX, se não me engano, aqui nos Estados Unidos, pelos heróis americanos, não sei se é Benjamin Franklin, enfim, ela é criada, o Corpo de Bombeiros é criado para queimar livros. O que eu e você sabemos que é mentira, que os corpos de bombeiros são criados para apagar incêndio, não para causar. Mas aqui no livro é algo, o real é aquilo que para mim e para você não é. Então a gente tem essa brincadeira, né? Essa zombaria que o Agualusa faz muito no livro dos sonhadores. O, os sonhadores. Ai, gente. Sociedade dos Sonhadores Involuntários, né?
É uma questão intrigante, cara. Eu tô trabalhando com cognição e currículo, só que dentro de cognição e currículo a gente está trabalhando memória, né? Porque currículo também é formação da memória. É uma formação de um currículo também é a formação da história, da memória, né? De como a gente forma a nossa identidade, né? Foi um texto que eu escrevi ontem sobre currículo, poder e identidade, como isso está ligado a essas três coisas, né? E estão, né? Como o currículo ele é a formação da identidade, como isso, a formação da identidade, a formação de um currículo é algo poderoso, é algo que traz poder, né? Isso vai ser... E como isso permeia o discurso ele é poder, né? Outros autores vão trabalhar esse tipo de ideia, né? Como o discurso ele é poder, como no discurso se tem propriedade, a partir da identidade, daquilo que se viveu ou se vive, ou daquilo que, no caso do estudante, aquilo que ele estudou ou estuda, né? Aonde se esteve, quem se foi, enfim. São questões latentes e que geram debate. Um deles é esse debate político das narrativas, né, que nós temos. Não só na política partidária, né? Mas a gente também tem na religião, né? Entre religião e ciência, né? Esse debate. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente tem outros casos, o mesmo debate. Quem vem primeiro, Adão ou Eva? Na ideia religiosa é Adão, né? E Eva vem da costela de Adão, enfim. E quem é mais importante, ou quem é melhor, ou quem é maior, ou quem é bom ou não, né? De bondade, enfim. É muito... É uma questão realmente intrigante. A memória, né? E como ela preenche essa narrativa, essas narrativas, né? Como as narrativas são dicotômicas, né? Como a memória é seletiva, enfim. É um romance que eu recomendo, defendo. Eu li nas férias, né? A gente está fazendo isso, a gente tenta ler cada vez mais para a formação do currículo, né? E eu li nas férias e pretendo trazer aqui uma organização melhor, né? No canal. De utopias, distopias, né? De romances de ficção científica, que é a área que eu mais gosto, tenho mais interesse. Não vou deixar de ler outros, não vou deixar de trazer outros tipos de romance, mas ultimamente esses têm feito a minha cabeça. O que eu pretendo só é organizar, como eu estou falando aqui. Tem os romances históricos, teatro, né? Eu recentemente li uma série de peças de Shakespeare, pretendo relê-las e trazer aqui um playlist, né? uma lista mais organizada, de ficção científica ou peças, enfim, comédias, tragédias, enfim, ainda vai melhorar o canal. O que eu peço é que curtam, compartilhem, comentem, coloquem suas dúvidas, chamem para o debate, falem e se mostrem, né? É sempre bom. São questões atuais, importantes, né?
e todos têm acesso, ou todos deveriam ter acesso, né? É bom que se interessem, né, pela literatura. Eu também adoro outras coisas, mas eu acho que isso aqui ainda é uma maneira de me deixar cada vez mais vivo, né? Um abraço, se cuidem, tomem a segunda dose da vacina e curtam, compartilhem, se inscrevam e tamo junto.